sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro. Eu sou a Gabriela Faria Reis Queiroz, R2 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e a apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Hoje eu vou falar sobre os distúrbios da válvula tricúspide, a atresia e a displasia da válvula. E a referência é o MOS, a atresia da válvula tricúspide. Ela é uma das formas mais comuns de cardiopatia congênita cianótica, sendo 2,7% dessas cardiopatias. Ela vai ocorrer em aproximadamente 1 para cada 15 mil nascidos vivos e consiste em agenesia completa da válvula tricúspide e a ausência da comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito. A sobrevivência de recém-nascidos com a válvula tricúspide atrésica depende da presença de uma CIA para permitir a saída de sangue do átrio direito para o átrio esquerdo. Relação à patologia. O desenvolvimento da válvula tricúspide está relacionado à porção de entrada do ventrículo direito. Na atresia da válvula, a porção de entrada do ventrículo direito está ausente e a porção infundibular é desenvolvida, exceto em casos em que a atresia pulmonar é coexistente a essa atresia tricúspide. O desenvolvimento da porção trabecular do ventrículo direito é variável, vai depender da presença e do tamanho do defeito do septo ventricular, e a patogênese da atresia tricúspide, da válvula tricúspide ainda é desconhecida. Na maioria dos corações com atresia tricúspide, a entrada tricúspide é uma ondulação no assoalho do átrio direito e aparece com uma borda fibromuscular. Formas mais raras dessa atresia tricúspide têm os folhetos parcialmente delaminados, mas fundidos, e aparecem como membranas ou se assemelham a algumas características da anomalia de Epstein. Aqui é uma espécime patológica da atresia tricúspide, mostrando uma válvula tricúspide fibrogordurosa atrésica, onde tem a seta branca, o átrio esquerdo, representado por LA, e o ventrículo esquerdo, representado por LV. E eles estão aumentados. O ventrículo direito é extremamente hipoplásico e aparece como um espaço semelhante a uma fenda, que é onde se encontra o asterisco. Na classificação da atresia tricúspide, em 1906, Kuhn categorizou inicialmente a atresia da válvula tricúspide, e o esquema de classificação foi posteriormente modificado para 3 tipos, com base na relação com as grandes artérias. O tipo 1, as grandes artérias estão normalmente relacionadas e vai representar 70% a 80% desses pacientes. Pode ser ainda subdividido em A, B e C. A, quando tem a ausência de uma CIV e uma atresia pulmonar. B, quando essa CIV é pequena e há uma estenose pulmonar. E C, com a CIV grande e a ausência de obstrução dessa via de saída do ventrículo direito. O tipo 2, as grandes artérias estão transpostas e representa de 12% a 25% dos casos. E também é subdividido em A, B e C. A, quando tem uma CIV com atresia pulmonar. B, a CIV com a estenose pulmonar. E C, uma CIV com ausência da obstrução da via de saída. E o tipo 3, onde tem a transposição congenitamente corrigida das grandes artérias e vai representar uma porcentagem menor de 3% a 6% desses pacientes. Esses 3 subtipos que eu falei em A, B e C vão ser classificados de acordo com a presença e o tamanho dessa comunicação interventricular e a presença de atresia, estenose ou ausência dessa obstrução. Como não há um fluxo do átrio direito para o ventrículo direito, um defeito desse septo vai permitir a saída de sangue do átrio direito para o átrio esquerdo. E raramente o defeito do septo vai ser restritivo ou ausente. Anormalidades cardiovasculares adicionais ocorrem em 18% dos pacientes com doenças normalmente relacionadas a essas grandes artérias. E em 63% dos pacientes com grandes artérias transpostas. Estes vão incluir uma coarctação da aorta, persistência de canal arterial e arco aórtico à direita. E anomalias extracardíacas também ocorrem, mas em 20% dos casos. Em relação à genética, a atresia tricúspide tem sido associada a microdeleções do braço longo do cromossomo 22 e a trissomias 13, 18 e 21. A probabilidade de uma microdeleção nesse cromossomo em pacientes com atresia tricúspide é cerca de 7%. Casos de atresia tricúspide foram associados ainda a mutações nos cromossomos 3, 4 e 8. E em camundongos, eles avaliaram uma inativação do gene ZFPM, que causou defeitos cardíacos que incluem uma atresia tricúspide. Além da inativação desse gene, a atresia tricúspide também foi associada a mutações no NKX2
e no HEY2. Duas vias de fatores de crescimento que atuam como reguladores a montante de transformação epitelial mesenquimal ainda são as vias TGF-beta, BMP e a via NOC. Em relação à hemodinâmica, na atresia tricúspide, a hemodinâmica é determinada pela presença ou ausência de atresia da válvula pulmonar, uma gravidade da estenose subpulmonar e pulmonar e relação das grandes artérias e a presença ainda de obstrução. Os pacientes com atresia tricúspide e aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, sem a estenose, têm maior volume de retorno venoso pulmonar do que o retorno venoso sistêmico e a saturação arterial de oxigênio no sistema vai ser relativamente alta. Em contraste, os pacientes com baixo fluxo sanguíneo pulmonar devido a essa estenose pulmonar ou subpulmonar ou endomatresia pulmonar pode ser marcada por hipoxemia arterial sistêmica. O volume do fluxo sanguíneo pulmonar e as características clínicas podem mudar à medida que essa criança cresce, e os pacientes com estenose pulmonar podem depender desse canal para o fluxo sanguíneo pulmonar adequado. À medida que esse canal se fecha, o fluxo sanguíneo pulmonar reduz. Em geral, aqueles com grandes artérias normalmente relacionadas apresentarão sintomas de obstrução pulmonar ou subpulmonar progressiva. Em contraste, a maioria dos pacientes com atresia tricúspide e grandes artérias, principalmente o tipo 2C, apresentam um fluxo sanguíneo pulmonar desobstruído. E os pacientes do primeiro grupo, que é o tipo 1, geralmente apresentam hipoxemia, mais hipoxemia do que aqueles com grandes artérias transpostas. No entanto, aqueles com as artérias transpostas são mais provavelmente terão um edema pulmonar com insuficiência cardíaca congestiva e poderão desenvolver uma obstrução vascular pulmonar. A CIV associada à atresia tricúspide tem uma circunferência completamente muscular e tende a tornar-se menor com o tempo. Uma CIV restritiva associada a grandes artérias normalmente relacionadas produz uma estenose subpulmonar e um aumento de hipoxemia. E uma associada a grandes artérias transpostas vai produzir uma obstrução subaórtica. Nos achados clínicos, o diagnóstico na era atual é frequentemente feito intraútero, pelo ecocardiograma fetal, e o fechamento do canal em pacientes com atresia pulmonar ou estenose pulmonar crítica vai produzir uma profunda cianose, hipoxemia arterial e, consequentemente, o óbito. A cianose é mais variável naqueles com menores graus de estenose pulmonar, mas crises hipercianóticas podem ocorrer à medida que essa estenose pulmonar progride. Para pacientes com fluxo sanguíneo pulmonar desobstruído, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva e edema pulmonar vão se desenvolver à medida que a resistência vascular pulmonar reduz. A endocardite bacteriana e o abscesso cerebral são ainda complicações relativamente comuns na atresia tricúspide, e complicações neurológicas também resultam de uma trombose intravascular, fenômenos embólicos paradoxais, especialmente antes do Fontan. A cianose é a característica clínica mais comum na atresia tricúspide, e lactentes com atresia tricúspide e essas grandes artérias normalmente relacionadas podem ter um fluxo sanguíneo pulmonar excessivo com pouca cianose. O seu grau de cianose pode aumentar à medida que o defeito do septo ventricular se torna mais restritivo, causando uma estenose subpulmonar e redução do fluxo sanguíneo pulmonar. A primeira bulha cardíaca é única e ela pode ser mais acentuada, e a intensidade da segunda bulha geralmente é normal se as grandes artérias estão normalmente relacionadas e a pressão arterial pulmonar é normal. Mas quando as artérias estão transpostas, a aorta fica mais próxima da parede torácica anterior e a segunda bulha pode ser única ou mais alta, apesar da pressão arterial pulmonar normal. Também está presente um sopro holossistólico de baixa frequência, naqueles que têm um pequeno defeito do septo ventricular. Também pode estar presente um sopro sistólico crescendo e decrescendo de frequência média em pacientes com estenose pulmonar. Na presença de colaterais e em pacientes submetidos a uma cirurgia com shunt arterial sistêmico pulmonar, eles apresentam sopros contínuos. E a hepatomegalia também pode ocorrer em casos raros, quando há um defeito do septo ventricular restritivo. Em relação ao eletrocardiograma, o bloqueio atrioventricular de primeiro grau vai ocorrer em 15% dos casos, presumivelmente devido à interrupção dessa condução atrial prolongada, uma vez que a função do nó AV geralmente é normal. E a origem precoce do feixe esquerdo comum faz com que o eixo QRS do plano frontal se desloque para a esquerda ou superior.
Raramente esse eixo QRS no plano frontal é normal, o que sugere a presença de transposição de grandes artérias. As forças do ventrículo direito estão diminuídas e há uma evidência de hipertrofia do ventrículo esquerdo. O intervalo PR também pode ser curto, com uma porção inicial arrastada do QRS, e pode ser mal interpretado, se assemelhando a uma pré-excitação. A borda direita do coração, no raio-x de tórax, pode ser proeminente, refletindo o alargamento desse átrio direito. O tamanho do coração aumenta naqueles com hiperfluxo pulmonar, e marcações vasculares pulmonares são proeminentes quando esse fluxo sanguíneo é excessivo. Em 80% dos pacientes com atresia tricúspide, o fluxo sanguíneo pulmonar é reduzido e essas marcações vasculares são reduzidas também. Aqui o livro trouxe um eletro típico de um recém-nascido com atresia tricúspide, onde pode ser observado o PR curto, um eixo desviado para a esquerda e uma hipertrofia ventricular esquerda, que geralmente no recém-nascido vai ter uma evidência maior de ventrículo direito. E aqui é representado pela hipertrofia ventricular esquerda, com uma S profunda em V1 e uma R mais ampla em V5 e V6. Em relação ao ecocardiograma, a avaliação ecocardiográfica vai começar intraútero e o corte 4 câmaras demonstra prontamente a ausência de uma válvula tricúspide e tamanhos de cavidades ventriculares discordantes, com o ventrículo esquerdo maior do que o ventrículo direito. Informações incrementais são obtidas a partir de ondas de pulso e imagens de Doppler, que não conseguem demonstrar o fluxo através da entrada da tricúspide. O VD vai ser pequeno, embora a porção de saída possa atingir o tamanho quase normal se houver um grande defeito de septo ventricular. É importante, durante a avaliação fetal, compreender completamente a orientação das grandes artérias, o grau de obstrução de saída desse ventrículo direito e a presença de uma CIV. A presença do arco aórtico com fluxo retrógrado ou fluxo ductal indica uma insuficiência da via de saída correspondente e deve levar a uma instituição profilática, com início da prostaglandina logo após o parto. A interrogação do septo atrial vai demonstrar um shunt obrigatório da direita para a esquerda. Em casos raros em que a CIA é restritiva, o átrio direito e as veias hepáticas são gravemente dilatadas. Frequentemente há uma válvula de Eustáquio redundante. No neonato, é importante uma avaliação ecocardiográfica abrangente, com atenção à ausência da conexão atrioventricular direita, em relação à orientação das grandes artérias, presença ou ausência do defeito de septo ventricular, tamanho desse ventrículo direito, presença de um shunt atrial e a presença de obstrução pulmonar, subpulmonar ou subaórtica. Já o cateterismo cardíaco pode ser necessário em bebês para medir a pressão e a resistência da artéria pulmonar, também como um guia para a necessidade de bandagem da artéria pulmonar para prevenir o desenvolvimento dessa doença vascular no pulmão. Muito raramente ele vai ser necessário para a realização de atroseptostomia com balão num recém-nascido com essa CIA restritiva. A atresia tricúspide com grandes artérias transpostas vai ser vista nos cortes apicais. Na imagem A, é uma vista no 4 câmaras, demonstrando o ventrículo esquerdo direito, demonstrando o ventrículo esquerdo dilatado, uma válvula tricúspide atrésica, onde tem a setinha, e um ventrículo direito gravemente hipoplásico. Onde tem um asterisco, ela demonstra a comunicação interatrial, que é uma CIA aorto secundo. Na imagem B, apresenta uma ligeira angulação anterior desse transdutor em relação a 4 câmaras para visualização da aorta, que origina-se do ventrículo direito hipoplásico e a artéria pulmonar do ventrículo esquerdo dilatado. Já na imagem C, mostra um fluxo com Doppler, que vai demonstrar esse fluxo anterógrado da artéria pulmonar com uma pequena quantidade de fluxo na comunicação interventricular que está restritiva, que é onde se encontra o asterisco. Em relação ao manejo clínico, devem orientar o manejo em bebês em relação à redução da hipoxemia, aumentando esse fluxo pulmonar com shunt, procedimentos que vão garantir baixa pressão do fluxo pulmonar, como, por exemplo, uma bandagem, preservação da função miocárdica, eliminando a obstrução sistêmica do fluxo de saída e proporcionando uma redução do fluxo pulmonar,
E em casos com grandes artérias transpostas, isso pode exigir um alargamento desse defeito de septo ventricular ou evoluir para uma cirurgia de Damos-Key. Também, ó, outro objetivo é reduzir os riscos de endocardite bacteriana e tromboembolismo. E recém-nascidos com evidência do pré-natal de obstrução grave desse fluxo de saída e aqueles que demonstram hipoxemia grave e acidose devem ser tratados imediatamente com uma infusão de prostaglandina para manter a permeabilidade desse canal. Já em bebês com grandes artérias transpostas e o fluxo sanguíneo pulmonar irrestrito, podem apresentar sinais e sintomas de edema pulmonar, uma insuficiência cardíaca congestiva e vão se beneficiar de tratamento com diuréticos. Pacientes não operados com atresia tricúspide e cianose tiveram mortalidade em um ano de 90%. E em 1971, Fontan e associados escreveram um procedimento único para separar os retornos venosos sistêmicos e pulmonares, eliminar este shunt cardíaco direita e esquerda e reduzir a sobrecarga ventricular de volume. E essa proposta do Fontan e colaboradores foi modificada ao longo dos anos. Já em 1990, Breeds e colaboradores escreveram um conceito e o uso de uma fenestração como parte da operação de Fontan, que reduziu a morbidade pós-operatória e melhorou a sobrevivência em pacientes de alto risco. Uma leitura no relatório operatório é um passo inicial e obrigatório do estudo, pois define um perfil de paciente, a anatomia original e as conexões entre as veias sistêmicas e as artérias pulmonares, quando é feito o ecocardiograma pós a cirurgia de Fontan. Ele vai delinear o procedimento cirúrgico anterior, que possa exigir uma avaliação sistemática. Por fim, vai resumir o estado hemodinâmico imediato pós-operatório, dando ao ecocardiografista uma pista sobre possíveis problemas hemodinâmicos residuais da cirurgia. Técnicas padrão devem ser aplicadas para definir o status do arco aórtico e as condições ventriculares e valvares em todos os pacientes com a avaliação de Fontan. Os padrões de fluxo arterial e venoso e pulmonar são únicos e requerem uma consideração adicional. É importante usar vários planos de imagem para avaliar os fluxos venosos pulmonares sistêmicos, que incluem o paraesternal e o supraesternal para visualizar a confluência da artéria pulmonar à medida que ela passa posteriormente à aorta. A bandagem e a conexão de Fontan com a artéria pulmonar também podem ser avaliados a partir dessas janelas. Além disso, o subcostal também é importante para avaliar a conexão da veia cava inferior e das veias hepáticas a esse conduto do Fontan. Aqui na imagem é um diagrama que mostra uma conexão átrio-pulmonar do Fontan. A anatomia subjacente é uma câmara funcionalmente univentricular, com uma atresia da válvula atrioventricular direita e uma estenose pulmonar. Nesse caso, a veia cava superior foi conectada direta e bidirecionalmente à artéria pulmonar direita, que seria a anastomose cavo-pulmonar, o Glenn bidirecional. E o átrio direito nativo foi convertido em um conduto para fluxo da veia cava por fechamento do defeito de septo atrial e um apêndice atrial direito à artéria pulmonar. As conexões atriopulmonares iniciais de Fontan muitas vezes não envolviam uma conexão da veia cava superior separada, conforme é mostrado aqui. Ambas as veias cavas foram deixadas conectadas a esse átrio direito e a anastomose atriopulmonar carregou todo o retorno venoso sistêmico. O uso do átrio direito nativo para pelo menos parte do fluxo venoso é uma marca registrada de um Fontan atriopulmonar. As pressões venosas e atriais direitas elevadas associadas a uma circulação de Fontan levam a um aumento proeminente desse átrio direito após esse tipo de conexão. Uma vez concluída a anatomia das conexões de Fontan e nenhuma anormalidade identificada, torna-se então importante avaliar o fluxo através desse circuito do Fontan. A compreensão dinâmica do fluxo pulmonar arterial evoluiu ao longo do tempo e considera-se agora o fluxo pulmonar ocorre após o Fontan por uma energia cinética residual da contração ventricular anterior, por pressão intratorácica negativa devido à respiração espontânea, baixa resistência arterial pulmonar e relaxamento atrial e ventricular. Em 1991, Penn e Huntington demonstraram com o uso simultâneo de um respirômetro, um eletrocardiograma e o ecodoppler que o fluxo direto nas artérias pulmonares foi aumentado em 35%
durante a inspiração espontânea em comparação à expiração. A conclusão do estudo foi que o ato de respirar proporcionou espontaneamente energia para promover o fluxo através do circuito de Fontan. No entanto, mesmo quando a qualidade da imagem é abaixo do ideal, há pistas sobre a falha desse Fontan que podem ser avaliadas, como a dilatação da veia cava inferior com a presença de contraste espontâneo, uma redução da contratilidade ventricular e/ou piora da função diastólica, e a avaliação da estenose da via anatômica. Pequenos gradientes no circuito de Fontan e ramos das artérias pulmonares são importantes. Padrões de fluxos alterados podem refletir uma disfunção diastólica ou uma disritmia. Essa falha também pode ser avaliada pelo cálculo do gradiente transpulmonar, medindo o gradiente médio da penetração ao longo de vários ciclos cardíacos, e pelo gradiente reduzido, que vai sugerir uma hipovolemia ou um débito cardíaco reduzido. A avaliação no Doppler de pulso permite avaliar a variedade de conexões do Fontan e as correspondentes fisiologias do padrão de fluxo arterial pulmonar. Na figura A, vai demonstrar um fluxo típico da artéria pulmonar de uma conexão átrio-pulmonar direita. Já na figura B, demonstra o fluxo típico na artéria pulmonar e uma conexão cavo-pulmonar total. Na conexão átrio-pulmonar mais antiga, a inspiração e relaxamento ventricular aumentam o fluxo quando a válvula V sistêmica se abre. E a contração atrial também aumenta esse fluxo. No entanto, o relaxamento do átrio vai permitir a reversão do fluxo, e esse padrão de fluxo vai e vem não é eficiente e contribui para a dilatação desse átrio direito. Em uma estrutura tubular, como o conduto extracardíaco, a mecânica do ventrículo direito tem menos efeito sobre esse fluxo. Inversões no fluxo das artérias pulmonares não são esperadas em um conduto extracardíaco. E o relaxamento ventricular e a abertura dessa válvula V sistêmica vai aumentar esse fluxo direto. Não se esperaria ver um fluxo de vai e vem em um conduto extracardíaco. E, em essência, há uma sucção através do leito pulmonar por um relaxamento do átrio esquerdo e o ventrículo sistêmico. Outra característica importante nessa avaliação ecocardiográfica do paciente após o Fontan é o fluxo através da fenestração. A pressão média em todo o circuito do Fontan deve ser equivalente à média da subclave da veia cava superior, da veia cava inferior, o Fontan e as pressões através da artéria pulmonar, que devem ser todos iguais. A pressão média no circuito de Fontan deve ser maior que a pressão média do átrio pulmonar, e o fluxo através da fenestração é necessariamente direita para a esquerda. O fluxo através dessa fenestração pode ser avaliado a partir de vários planos de imagem diferentes. A avaliação no Doppler contínuo durante vários ciclos cardíacos consecutivos gera um sinal do qual o gradiente médio através da fenestração pode ser calculado, que é o representado na figura 1. O gradiente médio de fenestração é equivalente ao gradiente transpulmonar. O gradiente normal deve ser de 5 a 8 milímetros de mercúrio e é determinado principalmente pela resistência vascular pulmonar. Um baixo gradiente de fenestração geralmente é resultado de uma hipovolemia. O elevado gradiente deve levantar a preocupação sobre uma estenose dessa via do Fontan, problemas de resistência pulmonar intrínseca ou obstrução venosa pulmonar. Entretanto, a avaliação da pressão do átrio esquerdo ou da pressão diastólica final ventricular não vão aumentar o gradiente transpulmonar na fenestração. A elevação da pressão no átrio esquerdo ou da pressão diastólica final vai causar uma elevação semelhante nas pressões médias da artéria pulmonar e do conduto de Fontan, mas não vai alterar o gradiente transpulmonar se o débito cardíaco for normal. Por último, as anomalias do ritmo cardíaco podem afetar esse fluxo de Fontan, e a figura 2 vai demonstrar um paciente após o Fontan com uma dissociação atrioventricular. Grandes reversões do fluxo, que são as ondas A, estão presentes nas artérias pulmonares e veias hepáticas. Esses são reflexos do átrio contraindo-se contra uma válvula V sistêmica fechada e a onda é transmitida de volta através do circuito de Fontan. Em pacientes com a dissociação atrioventricular, haverá uma redução do fluxo direito com uma reversão ocasional do fluxo, e a obstrução na via de Fontan e nos ramos das artérias pulmonares pode ser identificado com imagens bidimensionais no Doppler. Dada uma baixa pressão e a natureza não pulsátil desse fluxo do Fontan, estenoses muito estreitas podem gerar diferenças de pressão relativamente pequenas. Portanto, uma comparação do diâmetro vascular proximal mínimo nesse conduto,
até o diâmetro distal máximo na artéria pulmonar é frequentemente a medida mais útil de obstrução. Se esses não puderem ser claramente definidos pelo eco e houver uma suspeita clínica de obstrução, alternativas de exame de imagem como a tomografia, ressonância e angiografia devem ser realizados. Em relação ao desfecho após a operação de Fontan. Os relatórios de resultados após a operação de Fontan vão incluir todos os pacientes com ventrículo único funcional e podem não ser representativos apenas para a atresia tricúspide. Em geral, os resultados da operação de Fontan para pacientes com atresia são superiores a outras formas de ventrículo único funcional. A sobrevida operatória, menor do que 30 dias, foi de 80% a 85% nas séries iniciais e aumentou para 95% em estudos mais recentes. Para pacientes com atresia tricúspide operados entre 1988 e 1997, a mortalidade operatória foi somente de 2%. A sobrevida aos 10 anos de vida, de 50% a 90%, e aos 15 anos, de 50% a 80%. Fontan recomendava 10 critérios para uma operação bem-sucedida em pacientes de baixo risco, como uma idade de operação entre 4 e 15 anos, presença de ritmo sinusal, retorno venoso sistêmico normal, volume atrial direito normal, uma pressão média da artéria pulmonar menor do que 15 milímetros de mercúrio, uma resistência arterial pulmonar menor do que 4, relação entre o diâmetro da artéria pulmonar e o diâmetro da aorta maior do que 0,75, fração de ejeção do ventrículo esquerdo maior do que 60%, uma válvula mitral competente e nenhum efeito adverso da operação prévia na artéria pulmonar, como a bandagem. Esses critérios vão implicar que a operação foi destinada a apenas com pacientes com atresia tricúspide. E esses critérios são relativos, com alguns mais importantes do que outros. Mas, ao longo dos anos, outros investigadores identificaram fatores adicionais de risco relativo importantes. Em 2015, a Mayo Clinic relatou um grande estudo de acompanhamento com 1.052 pacientes após a operação de Fontan, sendo 273 esses pacientes com atresia tricúspide. A sobrevida em 10, 20 e 30 anos foi, respectivamente, 79%, 62% e 45% para esses pacientes com atresia tricúspide. Gelati e colaboradores relataram a incidência de arritmia atrial 5 anos após a operação de Fontan. E ainda também foi relatada uma incidência de arritmia atrial de 6%, 17% e 30% em 1, 5 e 10 anos após essa operação. A ocorrência de arritmias tende a ser menor após um Fontan extracardíaco, sem fenestração. Já a enteropatia perdedora de proteínas é uma complicação letal da operação de Fontan e é caracterizada por fadiga, edema periférico, ascite, derrame pleural, retardo do crescimento e ou diarreia. Esses pacientes podem apresentar uma albumina sérica baixa, com proteínas séricas baixas, hipocalcemia, hipogamaglobulinemia e elevação da alfa-1 antitripsina fecal. Geralmente começa de 3 a 5 anos após o Fontan. Dados da Mayo Clinic indicaram que ocorrem em até 10% dos casos e a sobrevida em 5 anos após o início da enteropatia foi de 50%. Esse estudo incluiu pacientes do início da experiência cirúrgica e nenhum deles tiveram fenestração. Monagli e colaboradores resumiram ainda uma série de estudos e relataram que a ocorrência de trombose variou de 2,2% a 19% após a operação de Fontan. E a terapia com a varfarina não se mostrou superior a uma terapia com AS, em prevenção a estromboembolismo em crianças após a cirurgia de Fontan. Os regimes de anticoagulação podem mudar à medida que a experiência com novos anticoagulantes orais aumenta e à medida que os pacientes entram na segunda e terceira décadas de vida. Muitos adultos pós-Fontan receberam terapia com varfarina devido a uma arritmia atrial recorrente, com função ventricular deficiente, shunt residual e ou eventos tromboembólicos. E a anticoagulação pós-Fontan precisa ser adaptada a cada paciente e a determinadas situações clínicas. Pacientes com a fisiologia de ventrículo único apresentam uma capacidade aeróbica reduzida e o principal fator que contribui para essa redução é a presença de um shunt da direita para a esquerda. Devido ao shunt, ocorre uma ventilação excessiva para manter a pressão parcial de CO2 e o pH arterial adequados. E houve numerosos estudos sobre a capacidade aeróbica após a operação de Fontan fenestrada e não fenestrada. Os valores de volume de oxigênio máximo variam de 15,9 a 28,5 litros por
ml por quilo minuto. E estudo em que esses valores pós-operatórios foram comparados com valores pré-operatórios mostraram que há um aumento desse volume significativo no pós-operatório. No entanto, o volume máximo de O2 pós-operatório permanece significativamente abaixo em indivíduos normais. A maioria dos estudos de capacidade aeróbica após a operação de Fontan foi realizada para pacientes sem a fenestração. Já os pacientes com fenestração, devido ao shunt direita para a esquerda, provavelmente terão esse volume de O2 mais baixo. Infelizmente, uma das consequências a longo prazo da fisiologia de Fontan é o efeito prejudicial sobre o fígado, e houve relatos de casos de carcinoma hepatocelular após a operação de Fontan. A biópsia hepática foi sugerida para todos os pacientes 10 anos após a operação de Fontan, mas outros defendem uma abordagem menos invasiva, usando a elastografia por ressonância magnética para determinar a rigidez hepática, diferenciar a fibrose de cirrose e selecionar os pacientes e os locais, preferencialmente da biópsia. O índice de rigidez foi desenvolvido em pacientes com hepatite e outras doenças hepáticas, mas sua aplicação ao paciente pós-Fontan é promissora. Essas foram as minhas referências. Obrigada.